Olá você! Aqui é a Sofia Mendonça do Mundo Autista e hoje nós vamos falar sobre sinais de autismo em idosos. Quando a gente fala de autismo ou do transtorno do espectro autista, o TEA, a gente sempre está falando de um conjunto de características que revelam configurações neurológicas atípicas, mas que podem se manifestar de uma maneira muito variada na vida das pessoas, e um dos motivos dessa variação pode ser tanto o gênero, pode ser também a questão da idade. Então, no espectro autista, é sempre importante para entender o diagnóstico de autismo na terceira idade, você compreender, e o profissional precisa ser muito atento, porque o diagnóstico é um direito necessário, muitas vezes, aliás, eu diria que é sempre necessário. O profissional que vai fazer esse diagnóstico, ele precisa estar muito atento às nuances e à própria interpretação dos critérios diagnósticos. Por quê? Lembra que eu falei que o autismo é um conjunto de características ou de sintomas, assim, se a gente for usar uma linguagem patologizante que não é minha praia, assim. Então, essas características, elas são as mesmas em várias pessoas, mas a forma como ela se manifesta e quais características de um conjunto maior, global, vão aparecer, isso já varia muito. E na terceira idade, mais ainda, porque são pessoas já muito machucadas pela vida que tiveram a interação de todo esse modo diferente de funcionar com o mundo. Então, as características de uma pessoa autista idosa são, sim, as mesmas de qualquer pessoa autista, ou seja, o que está lá no CID, no DSM de definição de desafios na comunicação social e comportamento restrito e repetitivo, mas as pessoas autistas idosas, elas têm uma nuance interessante, que é, além da bagagem de vida, que faz com que essas características possam aparecer, às vezes, com maior intensidade por uma falta de tratamento ou intervenção, também podem aparecer de maneira mais sutil, também podem aparecer de maneira mais sutil, justamente por não ter tratamento e intervenção, sim, porque a pessoa idosa, muitas vezes, ela teve que camuflar e aprender com estratégias cognitivas a possibilidade de mascarar o seu diagnóstico ao longo da vida para ter um melhor convívio. Então, quando uma pessoa chega na terceira idade autista, ela chega com uma série de alterações, vamos dizer assim, nessas características e que vêm muito mascaradas. É preciso um profissional muito competente, como a psiquiatra que diagnosticou a minha mãe lá atrás. Minha mãe foi diagnosticada aos 53 anos. Além disso, minha avó, hoje com 81 anos, se reconhece como alguém com muitos traços do autismo, mas a gente ainda não tem, porque ela não quis, na verdade, a necessidade de um laudo formal. Mas ela se reconhece como alguém que tem muitas dessas características, já em tratamento com profissionais e tudo mais. Pensando nisso, a gente precisa sempre ter em mente que a pessoa idosa ela tem uma série de questões físicas e mentais que podem ser um desafio que complexifica, né, toda essa vivência. A pessoa autista ela já tende a ser menos autônoma em alguns pontos, mas a pessoa idosa autista ela tem outros detalhes que tornam essa situação ainda mais complexa. Então, a pessoa autista idosa, muitas vezes, ela tem estudos iniciais que sugerem isso, a gente ainda não tem uma afirmação tão concreta, mas já há muita pesquisa que pode ter uma ligação com Alzheimer, pode ter uma ligação com depressão, isolamento nessa fase da vida, e até questões físicas, porque a pessoa tem menos resistência à dor em muitos casos. Então, eu cheguei a entrevistar uma menina cujo pai, ela é autista, e o pai também com esse diagnóstico aos quase 100 anos, ele chegava a machucar o pé e, enfim, ninguém ficava sabendo. E aí ele chegou a quase decepar em determinado momento, porque ele sentia uma dor, mas não era naquela intensidade que as pessoas geralmente sentem.
En- en- Então, é preciso um profissional que esteja atento a essas nuances para o diagnóstico. Mas saiba, minha mãe ouviu isso me doeu tanto como se fosse em mim. Eu nem imagino como tenha doído para ela. Um psiquiatra, uma vez, de renome, falou com ela assim, mas você é autista, ok, mas para que esse diagnóstico se você já viveu, já casou, já teve uma vida funcional? Ela respondeu, porque eu estou viva. E como eu descobri nas minhas pesquisas e na minha vivência com a minha família, o fato de ela ter o diagnóstico proporcionou uma intervenção mais específica naqueles pontos que precisavam ser trabalhados, tanto em questão de mágoa, de rancor, de resistência a mudanças, de relações familiares e uma série de outros aspectos. Então, se você, pessoa idosa autista, não quer um diagnóstico, ok, você pode não querer por vários motivos, mas se você tem esse diagnóstico e você está em busca de se autoconhecer, é importante que você não deixe que o discurso etarista da sociedade tire essa sua possibilidade de se descobrir, fazer as pazes com você e transformar toda a sua história de um ponto de vista de passado, presente e futuro. É isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Oi.